acordos, entre aspas, né, entre os governadores dos estados e a presidência da República, mas a desoneração aconteceu e o combustível baixou o preço. E agora está havendo aí um estudo, como vai ficar para o ano que vem. Num primeiro momento parece que, de acordo com o que falou o futuro ministro, não vai haver aí problemas com relação ao aumento do combustível, né? Luiz, a questão ainda está muito incerta, né? Sim. Houve uma redução a zero, né? Então houve uma completa desoneração, tanto do PIS quanto do COFINS, isso são tributos federais, ele deixou de existir, né, nos combustíveis, até 31 de dezembro. E também houve um tabelamento, digamos assim, né, um teto de 17% ou 18% do ICMS dos estados. Isso causou um impacto tremendo, foi uma redução de reais, né, em litro de combustível. E a questão está tensa, porque se valeria até 31 de janeiro, em tese, até 31 de dezembro, em tese, 1º de janeiro já poderia retornar àquele preço que, para a gasolina, só para que se lembre, era alguma coisa em torno de R$ 7,80, R$ 8,00, muito acima do que está hoje. Eu estive acompanhando o noticiário nacional e o ministro Fernando Haddad, o futuro ministro Fernando Haddad, ele disse que vai permanecer essa desoneração federal ao menos até o fim de janeiro. E aí a equipe econômica que tomará posse, né, ela vai deliberar sobre o assunto e vai criar uma estratégia. Então fica algo suspenso, a gente ainda não sabe quais serão as providências tomadas pelo governo federal. Em relação aos governos estaduais, existe também notícia de que Minas Gerais e Espírito Santo não irão recompor o ICM de 18% para 33%. Mas essa é uma notícia extraoficial, tá? Não tem nada do gabinete do Romeu Zema que diga isso de uma forma clara. Isso foi dito em alguns jornais de Belo Horizonte. Sim. Ô Glauco, agora, nós percebemos, né, com essa desoneração, nós percebemos em Manhuaçu, inclusive, uma baixa do valor da gasolina, inclusive na cidade, em relação aos distritos, a gente tinha uma diferença muito grande. Hoje ela está, claro, ainda existe uma diferença, mas não é tão grande como era. E a gente falou muito disso nesse ano de 2022, aqui na nossa entrevista com você, né? Luiz, fazendo aqui uma retrospectiva, né? Isso. Sobre os combustíveis, esse foi o ano que nós levantamos essa bandeira, né? Tivemos todo o apoio do Luiz Nascimento, aqui da Rádio AM, e é impactante no comércio, é impactante no bolso do consumidor. Porque são dois problemas que se acumulam conosco aqui, em especial em Manhuaçu. Um é a questão nacional, da alta do preço, aí teve a guerra, subiu o barril de petróleo, aí em contrapartida houve essa desoneração, etc. E outro que é um problema local, que nós frequentemente figuramos também no noticiário como um dos preços mais altos do estado de Minas. Quer dizer, a questão nacional e internacional, por evidente, nós não temos nenhum tipo de controle sobre ela. Sim. E nem temos a pretensão de ser. Nós temos consciência da nossa pequeneza. Agora, a questão local, não. Nós temos que ter coragem, de fato, de enfrentar como estamos enfrentando. Hoje, a gente pode dizer, depois de muita luta, muito esforço, muita guerra, tá? Porque isso não é fácil, a gente pode dizer que a gente pratica em Manhuaçu um preço padrão, um preço médio que ocorre dentro do estado de Minas Gerais. Isso não pode servir de incentivo para aumento e nem para que baixemos a guarda. A vigilância ela deve continuar para que se mantenha esse padrão. Se vier a ter um aumento em razão de tributação, paciência, não está no nosso controle. Agora, o que nós não iremos admitir também no ano que se entra é que os preços de Manhuaçu fiquem acima dos preços de Minas Gerais. Isso, se ocorrer, nós continuaremos mais um ano lutando, brigando e expondo essa situação e essa informação para o consumidor. E aí o resultado aconteceu, né? A gente percebe hoje um preço realmente seguindo aí a tendência nacional. E em termos de Manhuaçu, nós temos na cidade o preço mais barato da gasolina hoje, na Ponte da Aldeia, R$ 5,15. Em distrito, nós temos na Realeza R$ 4,95, né? R$ 4,95. Em vários postos. Exatamente. E temos na Ponte do Silva, outro distrito, R$ 5,13. Então, são informações que a gente traz aqui
não com o intuito de favorecer este ou aquele empresário de posto, esta ou aquela empresa, mas favorecer a você, consumidor, né, para você buscar e abastecer com o menor preço. Mudando de assunto, 8h44, e as tarifas que são cobradas aí nos bancos, que inclusive eu já falei mais cedo, hoje estão fechados, né, para atendimento presencial, quando a pessoa quer, por exemplo, abrir uma conta corrente, ô Glauco, parece que vocês tiveram uma situação lá essa semana no Procon? Luiz, tivemos sim, uma situação muito interessante e que nos fez aprender algo que não sabíamos. E hoje queremos, assim, com a sua permissão, dividir isso com o seu ouvinte. Uma senhora fazendo a reclamação de um determinado canal de TV, eles encaminharam um boleto para que ela pagasse e esse boleto foi encaminhado com um código de barras da própria instituição lá, diferente do que seria. Então, eles precisavam de fazer o estorno desse valor para ela. Eles erraram e eles querem, né, fazer o estorno. Quando foi fazer o estorno, eles têm regra também para fazer o estorno, sabe, Luiz? Para pagar é tudo fácil. Né? Para devolver um dinheiro que é seu, tem as regras deles, né? Muitas, e não são poucas. Dentre elas, é a exigência do cliente ter uma conta corrente. E ela nos expôs esse fato e disse, ô Glauco, eu não tenho condições de ter uma conta corrente, porque existe uma tarifa, são 30 e poucos reais por mês, isso aí vai dar quase 400 reais por ano, e para mim faz diferença, ela é uma pensionista. O que eu disse a ela? Eu falei assim, olha, deixa a gente avaliar essa situação e vamos ver o que a gente consegue, porque eu realmente não tenho conhecimento quanto a essa obrigatoriedade de conta corrente, obrigatoriedade... Você não é obrigado a ter essas coisas? Pois é. É obrigado? Eu acho que não seria obrigado nem a ter uma conta. Né? Porque o dinheiro que ela pagou via lotérica lá no caso. Né? Então, quer dizer, ela tem uma conta pensão, uma coisa que ela nem usa, né? Que vem para receber. E também não é a própria. O que acontece, Luiz? Nós descobrimos, através de uma resolução do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, que todo cidadão, todos os ouvintes, da Manhã do Ouvinte, do Luiz Ramsento, tem direito a ter uma conta corrente sem pagar nenhuma tarifa por ela. Olha só. Olha que interessante. Essa é uma notícia excelente, que o Glauco e o Procon ainda não sabiam. Não sabíamos e assim que soubemos, ficamos ansiosos por dividir aqui com o Luiz e com o público. Essa é uma resolução, me permite só fazer a leitura dos detalhes, porque os bancos também não informam isso, sabe? Os bancos, quando o senhor e a senhora vão até os bancos para abrir uma conta, eles de imediato lhe oferecem um pacote. E neste pacote, esse pacote, ele é tarifado de acordo com o volume de uso e o tamanho do pacote. Há uma omissão da informação, né? Há uma omissão. Tudo quietinho. Tudo quietinho, porque não gera o lucro para o banco. Então, aqui, existe a conta corrente obrigatória, que pelo artigo 2º dessa resolução, que para quem quiser anotar é a 3919, também porque fica gravado, né, do Conselho Monetário Nacional, é o seguinte, é vedada às instituições financeiras mencionadas no artigo 1, que são os bancos, a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos à conta de depósito à vista. É a famosa conta bancária. Claro, Luiz, que também não é uma permissão para que a pessoa use todos os serviços do banco sem pagamento, porque senão, né, a instituição ela não resistiria a este Tem uma limitação, né? Tem uma limitação. Então, quais seriam esses serviços? E aí o ouvinte, ele vai verificar que os serviços que são disponibilizados sem tarifa quase sempre são mais do que o suficientes para nós. Veja bem. Então, fornecimento de cartão com função débito. Isso é um direito sem pagamento de nenhuma tarifa. B, fornecimento de segunda via do cartão. Tá? Estragou, quebrou, aconteceu alguma coisa, segunda via. Realização de até 4 saques por mês em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou cheque avulso ou em terminal de autoatendimento. 4 por mês, um saque por semana. Realização de até 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento ou pela internet. Fornecimento de até 2 extratos por mês
contendo movimentação dos últimos 30 dias, no guichê, no autoatendimento e no terminal. Realização de consultas mediante utilização da internet livre, fornecimento do extrato que trata o artigo 19, aquele do imposto de renda completo, sem pagar, compensação de cheques, fornecimento de até 10 folhas de cheque por mês, desde que o correntista reúne os requisitos, ou seja, ele pode emitir cheque. Então, Luiz, eu acho que tem mais uma aqui. Sim, prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos previsam utilizar exclusivamente os meios eletrônicos. Essa aqui é aquela conta digital. Ela realmente já não tem limitação. Veja bem, se o correntista pode abrir uma conta corrente sem gastar 1 centavo de tarifa, é uma conta gratuita, e ele tem direito a 10 folhas de cheque, a 4 saques, etc. E todo esse rol de serviços que eu disse, eu acredito piamente, Luiz, que isso aqui atende a 90% da população aqui nos ouve. Verdade. E é algo que a gente ainda não tinha conhecimento, que nós trazemos para você aqui na entrevista com o Glauco Macedo. Então você que precisa de uma conta corrente para determinados momentos, pode ter essa conta corrente. Então o que você vai fazer? Vai pegar, né, o documento anunciado aqui. Eu não ouvi. Qual que é mesmo, Glauco? É a resolução do Conselho Monetário Nacional. Vamos citar novamente. Vamos citar aqui para que fique bem... Para quem chegou agora e está ao vivo, né, acompanhando. Deixa eu pegar meu papel aqui. Resolução? 3919 do Conselho Monetário Nacional. 3919, Conselho Monetário Nacional. 3919, Conselho Monetário Nacional. Nascimento, não consegui anotar. Tem problema não, está gravado. Aí no Facebook, no YouTube, é só você voltar um pouquinho que você vai ter aí essa informação. E a gente traz também, recortada essa entrevista do Glauco posteriormente no jornalismo, e ele vai falar disso aqui na Rádio Manhuaçu. Então você pode chegar na agência bancária e falar assim, eu quero uma conta corrente dessa aqui, de acordo com essa resolução, que eu não posso pagar a despesa. Eu não quero pagar a despesa, então eu quero essa conta aqui. E o banco vai ter que abrir para você, né, de posse dessa informação e dessa legislação. Então é mais uma informação muito importante que nós trazemos aqui com o Glauco Macedo. Ô Glauco, terminando então 2022, você vai voltar agora só ano que vem? Luiz, pois eu gostaria de pedir licença para os ouvintes, que eu vou ter que dar um tempo. Eu volto ano que vem, né, se Deus quiser, e se o Luiz entender, né, que é conveniente para os ouvintes, para o seu programa, para os interesses, evidentemente, do Grupo Tribuna. Nós estaremos aí com muita honra, com muita vaidade, no bom sentido da palavra vaidade. Até porque, Luiz, eu que sou seu fã há mais de 20 anos, daqui a pouco nós teremos que trocar, não é, João Pedro? Há mais de 21 anos, a partir do ano que vem, a gente continua sendo seu fã. Tá certo, muito bom. Ô Glauco, então eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui com a gente nessa temporada, que foi realmente muito importante, de uma colaboração muito grande, de multiplicação do conhecimento. Eu penso que a comunicação ela tem que chegar a esse nível de multiplicar o conhecimento, de mostrar às pessoas aquilo que é bom e que aquilo que é bom pode ajudá-las no dia a dia. E com a entrevista do Glauco aqui, como as demais que nós temos, a gente tem conseguido esse objetivo. Então, muitíssimo obrigado em nome, né, de toda a equipe da Rádio Manhuaçu, do nosso Manhã do Ouvinte. Feliz ano novo para você e para sua família. Muito obrigado, Luiz. Um feliz ano novo para você, para o João Pedro, para o Marcelo, para todos que nos acompanham, para todos os ouvintes que estão lá neste momento na zona rural, ou no seu comércio, ou em sua residência trabalhando. Eu desejo tudo de melhor para vocês. E é um privilégio, de fato um privilégio, nós podemos aqui estar diante de um veículo de comunicação tão sério, um veículo de comunicação com tanta credibilidade, expondo e tentando de alguma forma favorecer o dia a dia do consumidor. Muito obrigado. Eu agradeço. Glauco Macedo, coordenador do PROCON, conosco aqui na Rádio Manhuaçu. Marcelo, um abraço para você. Feliz 2023, porque agora aqui no estúdio da TV Tribuna do Leste, a gente só vai encontrar na segunda. Para você também, João Pedro, feliz 2023. Padre Carlos na direção, Leonardo Medeiros na coordenação. E eu volto após o intervalo, na sequência do programa, pelo rádio, até às 11h30 da manhã. Portanto, muito obrigado a você das redes sociais e até já.
feita pra você, feita pra mim. 710 a